Está começando mais um Vida e Saúde. Seja muito bem-vindo aqui entre nós. Estamos começando o nosso programa de saúde mental hoje. Dr. César Vasconcelos, tudo bem? Tudo bem, Teru. Que bom estar aqui de novo, hein? Prazer. Doutora Gabriele Chaves com a gente. Tudo bem, Gabi? Tudo bem, doutor. Bom. Prazer te receber, viu? Muito obrigada, eu que agradeço. Vamos falar sobre um assunto importante aqui, um assunto que talvez esteja aí te incomodando. Vamos conversar sobre pensamentos funcionais. Às vezes você sente aí que os seus pensamentos não refletem a realidade, ou eles são tão reais para você que talvez esteja entrando em atrito com as outras pessoas. Seriam os pensamentos distorcidos? Pois é, nós vamos tratar sobre esse problema aqui e ainda queremos trazer como você pode cultivar pensamentos positivos ou pensamentos elevados para ter saúde mental. Olha, você pode participar desse programa aqui mandando o seu WhatsApp, contribuindo, comentando, trazendo o seu problema e a gente vai trazer aqui o Dr. César e a Gabi ajudando, respondendo as suas dúvidas. Então, olha, já prepara aí a sua dúvida sobre esse assunto para mandar para a gente daqui a pouquinho. Vocês estão preparados aí? Vocês estão preparados para responder? Estamos aí. Sim. Estão afiados aqui, ó. Eu vou começar esse programa mais uma vez trazendo uma reflexão. Hoje a meditação da mulher em tua presença. Se você tem aí na sua casa, ótimo. Se você não tem, sabia que você pode acessar ela pelo aplicativo ou pelo site da CPB? Vai lá, digita no Google CPB+, e você tem acesso a todas as meditações matinais da Casa Publicadora Brasileira. Eu escolhi esse verso de hoje, gente, que está lá em Mateus 16, verso 25. Dr. César, olha só o que diz esse texto. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a vida por minha causa, esse a achará. E eu li essa meditação hoje cedo com as minhas filhas, Gabi, e perguntei para elas o que vocês entendem desse verso, desse texto. É um texto difícil, né, Dr. César? É um texto difícil na prática da vida, né? Porque a gente quer reter coisa para a nossa vida e Jesus está falando que tem que abrir mão disso aí, né? Para receber uma nova forma de viver. É lindo, mas é difícil, mas é lindo. É desafiador, Gabi, porque pode ser que a gente esteja correndo para construir uma vida boa, sem necessariamente estar fazendo coisas erradas, né, ou coisas imorais, mas Jesus está oferecendo algo muito melhor aqui pra gente. E eu acho que é importante focar nisso, Dr. César, buscar essa vida em Cristo Jesus. Talvez esse seja um dos segredos para alcançar esse verso aqui, né? Eu ouvi um pastor dizendo uma vez que aqui nesse mundo todos nós, com Cristo ou sem Ele, teremos aflições, independente. Mas com Ele, pode ter certeza que é a melhor escolha. O final, gostei disso. Certamente a gente vai achar vida se a gente perder os nossos interesses pessoais aqui por causa de Jesus. Bora pro intervalo? Vamos que tem muita coisa para falar sobre os nossos pensamentos aqui nesse programa. Não sai daí não, porque você pode participar e o assunto com os nossos dois especialistas hoje está para você. A gente vai ali e volta já com esse Vida e Saúde de saúde mental para você. Vida e Saúde de volta, vem pra cá, a gente está começando esse programa falando aqui sobre pensamentos funcionais e a gente quer realmente, Dr. César, ter pensamentos bons pensamentos, porque são os pensamentos que acabam direcionando a gente para escolhas e ações melhores, né? Então esse assunto é fundamental, é meio que raiz para uma vida melhor. Realmente, porque se a gente relembrar, né, que a mente humana funciona com pensamento, sentimento, atitude, comportamento, então a qualidade do pensamento é muito importante para a ponta lá na frente, que é o que eu vou fazer. Quero saber de você de casa, como é que você cuida dos seus pensamentos? Você sente que tem algum controle sobre eles?
Você consegue direcionar esses pensamentos? Eles têm te impulsionado para algo bom ou eles têm te puxado para baixo? Conta pra gente, aproveita aqui a presença do Dr. César, a presença da Gabriele, ela que é psicóloga, o Dr. César é psiquiatra, os dois hoje vão fazer aqui várias ponderações que vão ajudar você nessa questão, mas eu quero saber de você. Usa o nosso WhatsApp aqui pelo QR Code da tela ou então digitando o nosso contato, que é 12 98266 0004. Como é que você cuida dos seus pensamentos? E eu quero trazer a pergunta aqui, não sei quem que vai me ajudar respondendo primeiro, sobre o que seria a distorção de pensamentos. Doutor César, ou pensamentos disfuncionais também podemos chamar assim? Ou distorção cognitiva é outro nome que se dá, né? Eu uso óculos, né? A Gabriela também está com óculos. Se você usa óculos para ler ou coisa assim. Então, se eu pegar o óculos dela e colocar aqui, eu vou ver a imagem distorcida, provavelmente, porque não deve ser o mesmo grau. Então, distorção de pensamento é uma ideia que vem na minha cabeça e que ela está fora da realidade, ela está fora da verdade, né? Então, distorção cognitiva é uma maneira de pensar que eu posso ter em algum momento que ela não bate com a realidade que está acontecendo ali. É a minha cabeça que pensou aquilo, a minha cabeça distorceu, né, a interpretação daquele fato, daquela verdade, daquela realidade. Agora, vamos usar o exemplo do óculos aqui, né? Como pode ser que eu esteja enxergando daquela maneira, através das minhas distorções, eu posso ter dificuldade de entender que aquilo está afetando a minha realidade de alguma forma, Gabi. Fala pra gente, como é que isso pode impactar o nosso convívio no trabalho, em casa, entre os nossos familiares, de perto ou de longe, os relacionamentos amorosos também? Normalmente a gente não para pensar ou questionar os nossos pensamentos, né? Acho que eu conheço poucas pessoas que naturalmente fazem isso. Vou pensar aqui se o que eu estou pensando realmente é verdade. Mas se a gente for parar algum momento para pensar sobre isso, as nossas cognições, as nossas crenças, aquilo que nós pensamos, vão afetar na forma como nós convivemos com as outras pessoas. Então, vão afetar como nós nos sentimos e isso é como se estabelecesse um padrão para o nosso comportamento. Então, o que eu penso sobre mim mesma, o que eu penso sobre as outras pessoas, sobre o mundo ao meu redor, sobre o futuro, isso logicamente vai afetar as minhas relações, né, com as outras pessoas, de uma forma boa ou de uma forma não tão boa assim. É interessante que você falou ali no começo e é muito importante isso que ela disse, Teru, porque normalmente a gente não pensa no que a gente pensa, né? A gente vai viver meio que no automático, né? Acorda de manhã, troca o pijama, vai no banheiro, vai trabalhar, vai almoçar e volta. A gente vai meio que no pensamento automático, vamos dizer assim, né? Igual o câmbio automático do carro ali, você bota no D, no drive e vai embora, né? Mas a saúde mental, a gente vai ver ao longo do programa, e especialmente a saúde dos pensamentos, depende da gente pensar no que a gente pensa, para poder fazer uma filtragem, né, Gabriele? Isso. Esse pensamento faz sentido ou não faz? Ele é saudável ou ele não é? Né? E a gente acho que pode começar de uma boa forma pensando assim, as situações que eu vivo são reais, mas os meus pensamentos não necessariamente são fatos. Os meus pensamentos não são fatos. E isso embora eles pareçam muito verdadeiros para mim. Exato. E isso não quer dizer que o que eu sinto não seja verdade, ok? Tá. Então, o que eu sinto, a gente valida, a gente entende. Realmente, você pode estar se sentindo muito triste, muito estressado, muito aflito, mas o que você pensa sobre uma situação pode ser questionado e isso é bom. Isso é para ajudar, né? Isso é para ajudar cada um de nós. Você viu que vai rolar aqui uma ginástica de pensamento, né? A gente vai confrontar aqui o que é que tá chegando para você com a realidade. Aguenta aí que tem técnica, tem estratégias para fazer isso e a gente ao longo desse programa vai falando para você aqui. Agora, o que eu quero saber é, será que existe uma causa específica pela qual esses pensamentos distorcidos chegam na nossa mente, Dr. César? Seria um trauma de infância? Seriam as experiências da minha vida, do meu dia a dia? Por que é que eu, embora queira ser uma pessoa positiva, possa estar apenas tendo pensamentos catastróficos a respeito do meu futuro ou da minha realidade?
São causas variadas, né? A gente pensa o seguinte, toda criança, ela vive durante vários anos naquele ambiente da família de origem e ela vai percebendo a maneira de pensar, de falar do pai, da mãe, das pessoas que convivem. Então, ela vai absorvendo aquela forma de pensar. Ela vai criando o que em TCC se chama de crenças centrais, de pensamentos automáticos. Crença central em psicologia não é crença religiosa, é diferente, né? Então, vamos supor que um pai é muito nervoso, muito estressado e chega em casa, onde é que está meu uísque para acalmar e tal? Então, ele faz isso com frequência, aquela criança que está ali, quer dizer, então a pessoa quando está nervosa, que está estressada, tem que tomar uma bebida para acalmar. Então, vai entrando essa crença, né? Vai entrando, e essa crença é trazida para a vida adulta. Quando chega na vida adulta, o raciocínio pode ser parecido com aquilo que aquela criança escutou mais frequentemente do pai ou da mãe e ela vai então tender a repetir aquilo ali de alguma forma, né? Também é verdade que os pensamentos distorcidos podem surgir na vida adulta por questões de um quadro depressivo, a pessoa entra num estado depressivo, então o que vai rolar mais, como se diz, no pensamento depressivo? A vida não faz sentido, eu sou um zero à esquerda, é melhor eu morrer, não vale a pena mais seguir. Então o pensamento fica distorcido porque a pessoa está com humor deprimido, né? Ou a pessoa vai ter um TOC, transtorno obsessivo compulsivo, a gente vai voltar a falar sobre isso, que aí tem pensamentos obsessivos. Então tem alguns transtornos na vida adulta, a própria psicose, né, a esquizofrenia, o transtorno bipolar, né, que distorce os pensamentos. Então, o esquizofrênico, que é um psicótico, ele pode ter o conteúdo do pensamento, vai ter os chamados delírios, né? Os delírios de perseguição, de grandeza, delírio místico, eu sou Jesus Cristo, eu vou curar todo mundo. São distorções de pensamento grave, né? No psicótico. Mas pessoas com sofrimentos menos graves, como crise de pânico, né? Ela sente uma pontadinha no peito, assim, coisa boba ali, né? Talvez mexeu rápido com o braço, meu Deus, eu vou infartar. Então o pensamento já distorce, né? Por causa de um pequeno sinal ali no músculo peitoral, né? Então já distorce. Então, as distorções de pensamento podem surgir por essas questões, desde uma habituação, um hábito de pensar trazido lá de trás da infância para a vida adulta, né? Ou situações de estresse da vida adulta que levam a pessoa a distorcer a realidade, né, Gabriela? Isso. É porque na infância e adolescência, como o doutor falou, nós estamos mais vulneráveis, mais propensos a acreditar em tudo que nós escutamos ou presenciamos, né? Então, nós vamos criando regras. Então, nossos pais, ou cuidadores principais, eles são muito fáceis de nos ensinar isso mesmo sem querer. Então, por exemplo, eu como adulta posso criar essa regra de que se eu não acertar tudo, eu sou um total fracasso. Se isso, aquilo, eu não sou digna de ser amada, ou eu nunca vou encontrar alguém que me ame. Então, são regras que nós colocamos, que nós chamamos de crenças, que vão gerando os pensamentos durante as nossas relações. E a maioria nós criamos durante a infância e adolescência por conta dessa fase mais vulnerável, né? Das experiências que a gente vai passando. Exatamente. O Dr. César trouxe aqui alguns exemplos mais assim extremos, né, de distorções de pensamentos mais graves, mas a gente quer trazer aqui agora algo que pode estar acontecendo aí com você, que de repente não tem um transtorno definido, mas que está sendo bombardeado aí por esses pensamentos. Alguns exemplos, como por exemplo, pensamento de tudo ou nada. Você falou aí, Gabi. Sim. Então, o pensamento de tudo ou nada, assim, sempre, todos nós, não só pessoas que têm algum transtorno, possuem pensamentos que eles vêm à nossa mente, automáticos, que podem estar distorcidos ou ter um grau de distorção. Quando eu tenho um pensamento de tudo ou nada, é justamente o exemplo que eu dei. Se eu só penso nos dois polos, então eu não vejo a vida num contínuo, eu penso no preto ou no branco, eu não penso no cinza. Eu não vejo essa mistura. Então, se eu penso, se eu não acertar tudo, ou se eu faço uma agenda durante o meu dia, isso é interessante. Eu faço uma agenda, uma lista do que eu tenho que fazer, e uma coisa deu errado, sou um fracasso. Nossa, fiz tudo errado, meu dia foi horrível.
são os dois polos. Tá. Esse é o pensamento de tudo ou nada. É uma pessoa que tem uma estrutura de pensamento mais rígida, né? Sim. Porque ela tem que estar com tudo 100%, ou se não está, é um zero à esquerda, né? Então ela não, como você falou, ela não consegue fazer uma gradação ali de, não consertei tudo, mas eu consegui algumas coisas, né? Esse é um tipo de distorção de pensamento, né? Olha outro exemplo aqui prático, gente, é a catastrofização. Até a palavra é difícil, né? Penso que tudo vai acabar explodindo. Isso é muito típico de pessoas que têm crise de pânico. A crise de pânico é um transbordamento da ansiedade excessiva. É como a caixa d'água que entorna em cima da laje a água porque entupiu lá o cano e tal. Então, a pessoa que tem crise de pânico, ela tem uma tendência de interpretar de maneira exagerada qualquer sinal do corpo. Né? Deu uma pressãozinha no abdômen aqui, pode ser um gás apenas ali, um movimento peristáltico e tal. Ai, meu Deus, será que é um câncer, né? Como eu falei, dá uma pontadinha no peito, estou infartando e tal. Então, ela faz uma catástrofe. O pensamento é de catástrofe, né? Vou infartar, eu estou com câncer. Então, essas pessoas têm essa facilidade de construir esse tipo de ideia que se chama de catastrofização. Né? Eu também, pegou para mim. É como fazer uma tempestade num copo d'água, né? Mais simples, exatamente. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Vamos supor, eu tenho um namorado e aí a gente teve uma discussão. Então, a partir dessa discussão, eu já penso, ele vai terminar comigo e aí ele vai arrumar outra pessoa, vai namorar com essa outra pessoa, vai parar de gostar de mim, eu nunca mais vou ter ninguém. Então, a pessoa pensa no pior cenário possível a partir de uma situação. É uma catástrofe, é uma tempestade no copo d'água a partir de uma situação. E a mente constrói esse tipo de pensamento, né, Gabriele, sem checar a realidade. Sem as evidências. Né? É a mente que constrói isso. Exatamente. De certa maneira, até tentando se defender do pior que pode acontecer. Tem muita gente que fala isso, mas eu penso, porque daí se acontecer eu já estou preparado. Ó, cuidado com essa armadilha aí. Tem mais uma distorção de pensamento que eu quero trazer o exemplo aqui para você, que é a adivinhação. Okay. Fala pra gente, Gabi. Alguns autores até colocam junto com a catastrofização, porque elas aparecem muito junto também. Eu sempre pensar no pior cenário para o futuro. Por exemplo, por que eu vou fazer o Enem? Eu nem vou passar mesmo. Ou, eu não vou conseguir um emprego, eu não tenho chance. Ou eu pensar sobre outras pessoas tentando adivinhar o futuro sempre de forma negativa. Então, é a adivinhação do futuro sempre de forma negativa, sem você ter nenhuma evidência. Você não provou aquilo. Assim, que legal, semana que vem tem o passeio do Grêmio, né? Ou passeio com a minha família. Mas já sei que vai chover, já sei que vai furar o pneu do ônibus e tal. Porque a pessoa, ela cria um pensamento de adivinhação distorcido, porque como é que ela sabe, né? Então, a mente está criando isso. Olha esse outro exemplo aqui que tem mais a ver com quem a gente convive, leitura de pensamento, Gabi. Esse é interessante, olha, leitura de pensamento é quando você acha literalmente que lê o pensamento da outra pessoa. Então, o meu chefe, ele não me deu a promoção porque ele pensa, eu sei que ele pensa que eu não sou competente, que eu não sou capaz. Mas você não viu as evidências, talvez você passou por um processo seletivo e talvez a outra pessoa conseguiu mais pontos, ou talvez qualquer outra coisa aconteceu que você não ganhou sua promoção, mas não é porque você pensa que o seu chefe pensa sobre você que você não é capaz. É você ler o pensamento das outras pessoas, sem elas falarem para você. Que é uma ousadia, sim, né? Exato. Outro exemplo também é assim, você botou uma nova foto lá na sua rede social e aí não teve nenhuma curtida, nenhum amigo deu uma curtida. Aí a pessoa pensa, tá vendo? Eu acho que me acharam feia, por isso que ninguém deu uma curtida. Mas não checou para ver, então ela cria esse tipo de raciocínio. E o pior é que a mente é tão poderosa que às vezes a pessoa que está deitada na cama e pensa que ouve um barulho, né, de alguém tentando entrar na janela, a gente imagina e aquilo se torna real e parece que as evidências assim tomam vida, né? Mas é só o seu pensamento te sugerindo muito fortemente aí algumas coisas. Temos mais um exemplo aqui de distorção de pensamento, que seria o raciocínio emocional. Explica pra gente essa, Gabi. Bom, raciocínio emocional. A gente
coloca... O anterior era você pensar a leitura, né? Pensar o que o outro estaria pensando. Esse é o que você sente. Não, eu não vou fazer isso porque eu sinto piamente, não sei, que ele não gosta de mim. Ou então, você tem um contato com uma amiga ou com uma colega que não é tão próxima, ela te cumprimenta todas as vezes, talvez, ela fala com você na igreja, no seu trabalho, até te convidou para uma saída, vocês trocaram uma ideia, mas vocês não são próximas, mas você sente que ela não vai com a sua cara. Você não tem nenhuma evidência sobre isso, mas você sente. Então você usa os seus sentimentos, ou seria a sua intuição, no caso, para tirar conclusões sobre as outras pessoas, ou sobre você, sobre o futuro, sobre o mundo, sem você realmente checar a realidade. Por isso que seria uma distorção, né? E você falou em intuição, porque às vezes tem uma intuição que ela tem uma base na realidade, de alguma forma. Mas esse tipo de intuição conectado com essa distorção de pensamento não tem base na realidade. Né? A pessoa está interpretando a realidade a partir de um sentimento que ela tem, que ela jura de pé junto, não, eu estou sentindo isso mesmo, é isso que vai acontecer. Por causa do sentimento dela, ela torce o pensamento. Vamos trazer mais um? O último exemplo que eu quero trazer para vocês é o de rotulação, doutor César. Será que seria uma progressão, então, de tudo isso que a gente está falando? Rotulação não é uma progressão, é que tem pessoas que usam mais um tipo de distorção do que outros, né? São diferentes causas, diferentes tipos por diferentes pessoas. Rotulação, o nome está dizendo, rótulo, né? Carimbo, passaporte, ele quer dizer, você pede ajuda para alguém fazer uma tarefa em casa, você pode me ajudar amanhã lá, não sei o que e tal, amanhã não posso, a pessoa não pode mesmo, ela já tem 300 coisas para fazer, tá vendo, ele é egoísta, então já rotula a pessoa a partir de uma situação que ela nem checou, ela não avaliou direito, né? Então é até injusto isso, né? E às vezes parte de um pressuposto, de uma fofoca, de algo que realmente veio, de um preconceito, né, concebido ali talvez nem por mim mesmo, e a gente acaba reforçando aquela rotulagem com esse pensamento distorcido a respeito de alguém ou da gente mesmo, né? Da gente mesmo, isso é bem perigoso, porque às vezes eu me rotulo, eu sou um fracasso, eu sou burro, eu não sou bom o suficiente, eu não dou conta. E eu me rotulo de uma forma tão inflexível que isso me impede de alguns comportamentos que eu poderia fazer se eu pensasse de uma forma diferente. E é interessante que, foi bom você ter levantado isso, que também essa rotulação e alguns outros tipos de distorção de pensamento pode ser feitos contra a minha própria pessoa, né? Não é só pensar em relação a alguém. E sabe que uma das causas de ansiedade excessiva pode ser esse autoataque, essa autodepreciação, essa autodesvalorização, né? Que a pessoa tem com ela mesma. Então, no fundo, isso, já que isso não é normal, ela fica mais ansiosa. Porque a ansiedade excessiva é a luz vermelha que acendeu no painel do carro da nossa vida, dizendo, ei, como é que você está se tratando? Como é que você está relacionando com as pessoas? Então, as pessoas que se distratam, se depreciam. E algumas até, né, Gabriele, confundem isso com humildade cristã. Mas a Bíblia não diz que ser humilde do ponto de vista cristão é você se depreciar, se desvalorizar. Se detonar. Tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Então é importante perceber isso aí e começar, a gente vai voltar a falar sobre isso depois, a parar com isso, né, de se auto-atacar. E por falar em perceber, a gente vai agora conversar com as pessoas para saber se elas sofrem com distorções de pensamentos, para saber se elas percebem isso. A nossa equipe foi para as ruas para acompanhar algumas respostas. Dá uma olhada. O cérebro é muito poderoso. Já parou para imaginar que máquina perfeita? A máquina mais importante de todo mundo. Mas você sabia que existe algo chamado pensamento disfuncional? Pois é, ele acaba prejudicando a gente no dia a dia. E eu tô aqui em São José dos Campos para descobrir se o pessoal tem esses tais de pensamentos disfuncionais. Se eles tiverem, eu quero saber como, e se não tiverem, quero saber por quê. Vamos lá! Ó, vou falar e você mostra o verde ou o vermelho, tá bom? Ok. Se você concordar, mostra o verde. Você possui pensamentos de tudo ou nada, o famoso 8 ou 80? Sim. Sim? Sim. Tem? Tem 880, assim, sabe? Tipo, pra mim é assim. E pra você? Eu tenho também, sempre, Tem? toda hora. Meia meio tem? E aí, ó, já tá na Meia dúvida. tem?
Mostra de lado assim, então. Por que meio a meio? Porque tem ocasiões, né? Ocasiões tem que ser 8 e 80 e tem outras ocasiões que não, né? Aí dá pra dar uma amenizada, né? E tem questões assim que bate com o caráter da gente, né? Então a gente não negocia, né? Então é 8 e 80. Agora tem outras coisas que dá pra passar em branco aí, dá pra gente relevar, aí é legal. Que dá pra ter um equilíbrio. Isso mesmo. Então tá bom. Então Aí fica meio a meio, tá? Ele ficou na dúvida, gente. Não sei o que o doutor César vai achar disso aí, hein, doutor César? Mas vamos lá. Não. Não? Tem sempre um equilíbrio. Precisa, né? Porque se não tiver aquele equilíbrio, desanda. Você possui a tendência de focar em falhas, erros ou aspectos negativos de um acontecimento? Sim. Sim? Sim. Não? Por quê? Sei lá, eu não gosto de coisa negativa, nem coisa do tipo, sabe? Se eu tô pra baixo ou coisa assim, eu não vou ficar focando nas coisas negativas. Acaba piorando, né? Eu acho que acaba piorando. E você? Também sou desse jeito, não penso não. Foca mais no positivo? Sempre. Não? Não. Por quê? Porque é bom a gente ver sempre o positivo. Sim. Sim? Por quê? Porque eu tô falando de mim, né? Eu não gosto de erros. Não gosto de cometer erros. Eu faço tudo para não cometer erros. Então, quando eu cometo os erros, né, eu guardo comigo para mim não fazê-lo mais, né? Mesmo assim, para não magoar alguém, né? Ou até mesmo me magoar. Também não. Não? Não. Foca mais no positivo. Também tem que ter esse negócio do equilíbrio, porque a gente não pode deixar de lado os pontos negativos, mas também não pode deixar de lado os positivos. Porque assim, se a gente focar demais só nos positivos, os negativos às vezes pode dar aquela complicada. E se focar demais nos negativos, a gente vai acabar esquecendo da qualidade da pessoa. Você acredita que consegue adivinhar o que os outros pensam? Você olha assim e fala, se a pessoa tá pensando, tá fazendo essa cara, é porque ela tá pensando isso de mim, ou então ela não quer fazer. O senhor tem a mania de adivinhar o que as pessoas estão pensando? Não? Não. Analisa antes. Não, analisando. Sigo. Eu acho que não. Você não? Acho que não. Não tem mania de fazer isso? Não é que eu tenho mania, eu penso muito sobre as coisas. Eu não sei lá. Às vezes eu penso uma coisa que não é, às vezes eu posso pensar em alguma coisa que seja, mas também Não, só pela carinha já dá pra saber o que você tá pensando. Sério? Sério? Não, sinceramente não. Eu fico mais... não sei. Sim. Sim. Eu tenho um dom, assim, de quando a pessoa chega perto de mim, eu consigo sentir um pouco do que a pessoa tá sentindo em relação a mim, entendeu? E também dar uma deduzida aí em relação do que a pessoa tá fazendo. Sim. Sim? Sim. Olha só, gente, então o Fábio, vou te contar um negócio, Fábio. Isso aí é chamado de distorções dos pensamentos. Então é importante você e você aí de casa também. Se você vê que tá respondendo muito sim, é melhor abrir o olho, hein? Adorei a participação dessa galera aqui no Vida e Saúde. Perguntas bastante profundas, hein, Sarinha? Agora eu quero saber o seguinte, Dr. César, Gabriele, será que dá pra gente prevenir a vinda e o desenvolvimento desses pensamentos aqui, ó, na cachola? Dr. César, a gente controla pensamento? Não, a gente não consegue prevenir 100% do tempo, é impossível. Tinha que ter uma autoconsciência 24 horas por dia, 10 parabólicas ligadas, né, Gabriele? Aí ia estressar, né? A gente não consegue, mas, sabe, a gente pode aprender a pelo menos farejar, vou usar essa expressão, através do fator gatilho. O que é fator gatilho? Né? Tem falado aqui em alguns programas. Fator gatilho é aquela situação na sua vida que quando acontece, você já sabe que vai ter uma coisa que mexe com você, né? Vamos supor que você viveu numa infância com uma mãe muito nervosa, que gritava o tempo todo, aí 30 anos depois você está casado com um marido que meio que fala alto também. Então, aquela marca do sofrimento que você tinha lá com a tua mãe ficou encapsulada aqui dentro da tua cabeça. 30 anos depois, você não está pensando em nada do seu passado, nada da sua infância, nada da sua mãe, mas você está casado com alguém que meio que fala alto, vez ou outra.
Então, quando ele fala alto, esse é um fator gatilho. Resgata. Que pode mexer na ferida, que estava meio com a casquinha ali, e aquela casquinha sai de novo e meio que sangrar, e você se irritar com esse marido. Então, e começar a ter pensamento distorcido. Então, aí você presta atenção nos fatores gatilho, pode ser no trabalho, alguma coisa que te irrita no dia a dia, né? Então, preste atenção no fator gatilho, porque você já sabe que aquele fator, ele mexe com você, gera uma maneira de pensar que pode prejudicar o seu relacionamento, né, Gabriele? Tem um outro fator legal também, que é você pensar ou prestar atenção nas suas emoções. Porque, como a gente disse no início do programa, normalmente a gente não pensa sobre os nossos pensamentos. Mas uma coisa que a gente percebe bastante são as nossas emoções. Então, se você vê que alguma coisa aconteceu, você mudou de humor por algum motivo, alguma coisa aconteceu na sua mente, alguma coisa está passando pela sua cabeça que você pode avaliar aí para pensar, olha, estou tendo uma distorção, vou trabalhar com isso aqui. Porque realmente, como o doutor falou, não tem como a gente controlar. Por isso que nós chamamos de pensamentos automáticos. Eles estão no nosso pré-consciente, nós não temos consciência 100% sobre isso. Mas, quando eles chegam, a gente pode ter o controle sim. Ai, ai, ai. Fica aqui com a gente vai fazer um intervalo curtinho. Na volta, você vai descobrir aqui como identificar os pensamentos distorcidos e também como exercer os pensamentos funcionais. Você está precisando dar uma volta aí nessa história? Fica com a gente, porque além disso, Dr. César, Gabriele vão responder as dúvidas que vocês estão mandando. Aproveita o intervalo aí para mandar como é que você cuida dos seus pensamentos. Usa o nosso WhatsApp para dizer aqui se você está vigiando, se você está percebendo alguma coisa estranha aí e o que é que você está fazendo para enfrentar essa situação, tá bom? Sai daí não, que Vida e Saúde volta já.